Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, De pronta, eu quero pedir permissão a todos para agradecer as pessoas que nos acolheram em Cuiabá, uma cidade que tem um calor humano muito grande. Fomos acolhidos, pois a caravana de luz, ou as caravanas de luz desembarcaram nessa cidade para realizar essa semeadura. As caravanas de luz, quando elas vão às cidades, elas estão colocando ali a semente do Evangelho de Cristo Jesus. Estão colocando ali nos corações esta solidariedade, esta compaixão, esse desejo de estar bem na prática do bem. Então todas estas pessoas que estiveram conosco neste final de semana saíram dali com essa semente em sua alma, para que ela possa fazer nela brilhar a própria luz. E a luz que irá brilhar em cada um que recebe essa semente do Evangelho fará com que as pessoas em torno dela também se beneficiem desta luz. As ações de uma pessoa assistida é de estigar o bem em cada um. Sabe quando Jesus no Evangelho ele diz que nós temos que ser o sal da terra? Vós sois o sal da terra. Poxa, entendemos bem que Jesus está dizendo que precisamos estimular em cada um aquilo que ela tem de saboroso, aquilo que ela tem de bom. Todo ser humano tem sim algo de bom. Então cabe a nós estimularmos nos outros o que há de bom em cada um. Não ficar destacando o que é de ruim, pois o que é de ruim nascemos para vencer. A reencarnação é essa possibilidade de expurgar o mal que ainda temos. Que mal é esse? Qual é o mal que hoje afeta a humanidade? Senão a própria ignorância. A ignorância faz com que o ser humano manifeste-se na maldade, ou manifeste em si a maldade. Mas quando tira dele essa ignorância, ele entende que a vida é felicidade. E para obter essa felicidade, ele deve proporcionar essa felicidade. Faça ao próximo o que queres para você mesmo. Sem preguiça religiosa, mas se nós aplicarmos na nossa vida todos os ensinamentos de Jesus, sem fanatismo, a nossa vida, ela de fato fica melhor. Ora, Jesus ensinou coisas simples, como não olhar o argueiro no olho do teu irmão, não julgais para não seres julgados. Faça ao próximo o que queres para você mesmo. Então são lições simples, quando aplicada, faz toda a diferença na nossa vida. E quando eu digo na nossa vida, é importante não limitar na vida religiosa. A nossa vida não tem separação, a nossa vida é, tanto dentro de casa, como no trabalho, como na nossa casa religiosa. Onde você estiver é a sua vida. E Jesus nos ensinou a viver melhor, não a ser apenas um religioso bom dentro do grupo, mas ser um religioso, um ligado a Deus 24 horas. Vamos fazer a nossa prece. Olha só o tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte: o que é que você acha? Dê a sua opinião sobre o tema. Todos os títulos ficam para trás. Qual é o título que você tem? Título de doutorado? Qual é o título que você alcançou na vida? É fato que tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Você sabe que a gente estava conversando aqui, a gente fala muito de espiritualidade, claro. Nosso assunto é sempre esse, porque esse é a nossa vida. Então, falávamos com os amigos aqui
que no término de um período encarnatório, todos nós vamos chegar a um momento que acaba o nosso tempo aqui na vida material, certo? Nos últimos anos, até meses, até dias, o espírito, ele se prepara, ele está sendo preparado para retornar ao mundo espiritual. Aí surge um monte de dificuldades, não é? Que nós chamamos de doenças. Aí surge uma doença daqui, uma doença dali. Fato é que nós precisamos de uma justificativa para o corpo parar, para o corpo voltar ao pó. Então aí vem uma doença daqui, uma doença dali, mas muitas vezes, veja bem, no término de um ciclo encarnatório, as pessoas acabam acumulando muita coisa que era para ter expurgado antes. Entre estas, o perdão, sabe? E aí fica acumulando aquilo. Quando chega no término, normalmente o que nós queremos? Nos livrar daquilo para voltarmos para casa levemente. Então, a pessoa fica doente. Essa doença faz ela ficar mais... Toda pessoa que está doente, ela fica mais introspectiva. Isso é comum, principalmente quando ela está em hospital, dependendo de enfermeiros, dependendo da família, e ela fica mais introspectiva. Mas fica mesmo, e quanto mais se aproxima a hora da morte, mais introspectiva ela fica. O que eu fiz da minha vida? Se eu tivesse mais um tempinho, eu pediria perdão para aquele outro. Já viu isso? Uma vez uma enfermeira falou isso aqui como depoimento. Ela trabalha há muitos anos em um hospital, e aí as pessoas na hora da morte, quando elas estão sozinhas, a enfermeira vai lá, conversa com elas, e aí muitas dessas pessoas dizem assim: olha, eu só queria mais um tempinho para perdoar aquele, para abraçar aquele, para dizer ao meu filho que eu amo ele, para dizer ao meu marido o quanto ele fez bem para mim. Mas caramba, por que esperar a morte para isso? Por quê? Por que esperar esse momento? Por quê? Por que não nos anteciparmos? É de se refletir, não é? Mas mesmo nesse momento onde as pessoas estão doentes, você tem um parente doente? Tem. Procura conversar bastante, deixa ele falar também, viu? Procura. É um momento de introspecção desse espírito. Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Eu não esqueci de você não, viu? Aline Alcântara Correia, lá de Sinop. Não esqueci não, falei que te mandaria um abraço de coração. Esse abraço sai desse coração ao seu, como também ao coração de Isabel Cristina, Marilene dos Santos, Bampi, de Sinop, todos vocês, um abraço de coração a coração. E também meu amigo Estevão de Cuiabá. Você está me ouvindo, Estevão? É você mesmo, meu amigo. Tive a oportunidade de dar um abraço pessoalmente no Estevão, e agora ele pediu para que mandasse via programa, né? Via sala de estudo aqui do Madrugada com Deus. Estevão, fortíssimo abraço, meu irmão. A todos vocês, eu em particular, dedico essa prece. Peço, não apenas por mim, mas eu peço por cada um de vocês. Por isso que a prece original, ela fala em singular. Não sei se vocês notaram, eu prefiro falar em plural, para falar por todos nós. E na hora que eu estou aqui mentalizando, também peço por você. Quando eu peço a paz e a sabedoria e a força, eu peço a paz para você. Que você tenha sabedoria, que você tenha força. Vamos lá? Vamos juntos? Eu sempre digo aqui, olha, se eu faço uma prece e peço por quem está aqui, e quem está aqui pede por mim, eu saio no lucro, porque nós somos muitos, não é? Se cada um pedir pelo outro, nós receberemos mais do que damos. Então vamos fazer a nossa oração. Agradecidos pela permissão que Deus nos dá de estarmos juntos nessa sala de aprendizado, nós pedimos, Senhor, com muita humildade em nosso coração e com muita verdade, sem hipocrisia nenhuma. O que nós queremos é a paz, a sabedoria e a força.
pois queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos manter a paciência, a compreensão e também a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Essa última frase da prece me faz refletir muito. Será que as minhas atitudes correspondem ao que Jesus espera de mim? Ao que eu peço? Revelar Jesus pelos meus atos, não apenas por falar. Não apenas por falar. Se tem algo que deve ser abolido, é a hipocrisia. Falar uma coisa e fazer outra. Não. Jesus, já na sua passagem no mundo carnal, ele levantava essa observação. Ele abominava a hipocrisia. Quando ele mesmo disse: afasta de mim os hipócritas e fariseus. Ele citou os fariseus, pois aqueles eram os mais hipócritas, pois diziam serem representantes da lei, a lei de Moisés, a lei mosaica, mas não aplicavam ela. Tanto que Jesus, ele mostrava isso na prática. Vocês falam isso e fazem aquilo. E será que nós também não estamos fazendo o mesmo? Por isso a hipocrisia deve ser abominada, deve ser abolida do nosso dia a dia. Preste atenção para que você não se pegue sendo um hipócrita. Falar que acredita nos espíritos, acredita em Deus, mas na hora de uma situação entra num desespero. Isso é hipocrisia. É mentir a si mesmo. Eu não posso dizer que eu acredito na vida após a morte e na hora de um desencarne, ai meu Deus, eu acredito que há vida após vida. Por que eu iria me desesperar porque a minha mãe desencarnou? Por que eu vou me desesperar se as pessoas que chegaram antes de mim voltam antes para o mundo espiritual? Estava aqui observando uma irmã no comentário que ela fez. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Dona Dulcimara. Ela disse que a vida dela como ela diz aqui, desde que a minha mãe foi recolhida, perdi a direção da minha vida. Olha só. Imagina, hein, Dulcimara, imagina a tristeza da sua mãe de te ver na situação em que você está. Você já imaginou isso? Poxa, eu tenho certeza, dona Dulcimara, como todos que entristecem com a morte de um parente, eu tenho certeza que nenhum de nós queremos o mal daquele que voltou para o mundo espiritual. Porém, se eu não quero o mal dele, eu não posso vibrar na tristeza. Não posso, como nossa irmã está nos dizendo aqui, nem dona Dulcimara. Imagina você perder a direção da sua vida porque a sua mãe, ela chegou o prazo de voltar ao mundo espiritual. Você quer o bem dela? Você a ama? Que eu tenho certeza que sim. Mostre pela sua alegria de vida, pois não tem nada que nos faça mais feliz do que ver um filho feliz.
Eu falo com propriedade. Quando eu vejo meu filho sorrir, o sorriso dele é como um bálsamo dentro da minha alma. Por quê? Porque aquele ser eu amo de verdade, não é? Eu tenho todo o amor por ele. Então a mãe que desencarna, o que ela quer é a felicidade dos filhos que continuam na jornada da vida. Vamos passar então a palavra ao Igor Romanov, que ele vai nos falar desse tema. Todos os títulos alcançados na matéria fica. O que levamos é a nossa obra. Qual obra? O bem que nós fazemos e o mal também. Então, se queremos viver bem, que façamos a obra do bem. Aqui, os títulos ficam no cemitério. Acá chegam apenas as obras. Aquilo que tu edificou, fez, é o que conta, para que haja uma separação, mas não por discriminação, mas sim por aquilo a qual cada um alcançou, pela forma da qual está, os afins se unem. Cristo nunca separou ninguém, nunca discriminou ninguém, e dentro disso ele passou a todos como deveriam assim o fazer, unir-se, fortalecer-se, ajudar-se mutuamente para que cada vez mais forte fiquem. E vemos que essas denominações trazidas fazem cada vez mais essas separações acontecerem, fazendo com que não entendam verdadeiramente que é esse processo de estar juntos, presentes, cada um conforme o grau que alcança, ajuda aquele que ainda está aquém daquilo, fazendo com que haja uma igualdade. Assim entenderão no ensinamento do Cristo, entenderão que não haveria guerra, fome, miséria em nenhum ponto, porque todos estariam coesos num único objetivo, e não iria deixar um irmão que está na rua, abandonado, discriminado, aquém das suas próprias forças, deixá-lo para lá. Tu iria parar e fazer como Cristo, ia lá escutar, entender e ajudar. E é dentro disso que nós aprendemos e buscamos a fazer. Mesmo no tempo, quando encarnados estávamos, víamos as pessoas nos discriminar, mas nós, dentro do nosso grupo, nos fortalecíamos e não condenávamos aqueles que nos acusavam. Não, sabia que eram ignorantes, não conhecia-nos e, pelaquilo que conhecia, nos julgava. Mas aqueles que davam a oportunidade, nos viam, nos entendiam e sabiam verdadeiramente quem eram, mudaram. Por quê? Abriram um canal de comunicação, abriram uma forma de elucidar aquela forma de pensar. Obrigado, meu irmão Igor Romanov. Obrigado. O que o Espírito quer para te ajudar? Que você pare um pouquinho e comece a analisar a vida em outro ângulo. Expanda a sua visão e saia da rotina que te diminui a sua capacidade de interpretação de tudo que acontece. Se você está sempre naquele mesmo caminho, você fica limitado. Por quê? Porque outra estrada tem outras coisas acontecendo que vão somando a você. Mas se você está sempre naquela estrada, você vai ver sempre aquilo que está ali, ligado àquele ambiente, aquele local, aquele trajeto. Mas se você amplia, meu Deus, quanta coisa pode ser somada a nós. Então o que o Espírito quer para te ajudar é literalmente fazer sua cabeça crescer. Você ser um cabeção, mas não a cabeça crânio grande, mas a sua expansão de visão da vida, sabe? A vida precisa ser vista com toda essa amplitude que ela tem. A vida é Deus. Eu não consigo enxergar Deus senão em tudo que existe no mundo. Deus é o ar, Deus é a parede, Deus é o céu, Deus é você, Deus são esses aparelhos eletrônicos que nos faz junto estarmos. Então, se Deus está em tudo, Deus é tudo, tudo que há
me beneficia no propósito de vida. O que eu vim fazer nessa terra, pelo amor de Deus? Adquirir bens? A maior tolice do ser humano é acreditar que a sua prosperidade, a sua felicidade está na aquisição de bens materiais. Isso é uma tolice tão grande, porque se fosse real e verdadeiro, todos aqueles abastardos financeiramente eram os seres mais felizes deste mundo. E nós sabemos que não é, ou não são. A felicidade está em você se enriquecer espiritualmente, buscar conhecimento. O exemplo, nós falamos muito isso porque nós temos que ter referência, né? Nós temos que buscar referências. E a nossa referência é Jesus. Ora, se fosse verdadeiro essa ideia de bens materiais nos fazer seres melhores, Jesus viria com poder de riqueza muito grande. Viria mais rico e mais poderoso que Salomão. E não fora o caso de Jesus. A riqueza do Cristo não pertence a esse mundo, como nós também. Esse mundo é uma passagem. Bom, vamos voltar a ouvir nosso amigo Igor Romanov. Cristo mostrou como cuidar do espírito, cuidando da matéria, fazendo com que tu saiba valorizar o que tem. E muitos não valorizam. É como sempre estão a falar aqui, só buscam cuidar de algo ao perder. Querem cuidar da saúde quando ficam doentes. E nós falamos, não é estranho isto? Por que não valoriza-se? E é dentro disso que estamos a trabalhar, uma autovalorização, um autofortalecimento. Através do quê? Conhecimento. Não é isso que ensina o Cristo? Conheça a verdade, ela te liberta. Mas as pessoas sempre ansiosas, querem sempre as coisas imediatas e não se dão o direito de estudar e aprender, buscar conhecimento, para que possa fazer o quê? Se livrar do mal. O mal se livra através do quê? Conhecimento. Como que não se fica doente? Com conhecimento, tu sabe como se alimentar, como se portar, como se agir, e assim a doença não chega. Simples. Como que não se fica desempregado? Conhecimento. Como que não deixe com que haja uma separação dentro do lar? Conhecimento. Pois assim tu cria disciplina, tu se harmoniza, tu não se deixa ser influenciado, tu não fica aflito, ansioso. Tu sempre é dono dos pensamentos e sentimentos vossos. E assim a tua vida conduz. Então não perca aquilo que tu tem, valorize. Cuide da sua saúde, cuide da família, cuide do trabalho, cuide de ti, como tem que ser. Aí tu verás do quanto tu se torna forte. Aí tu se torna um doutor, mas não pela nomenclatura, porque tu é entendido de tudo e faz com que as coisas andem conforme tu sabe, tu pode. Tu nunca dará um passo maior do que pode. Tu vai se preparar para alcançar aquilo. Tu vai se condicionar e vai ver entender que não é impossível. Tu hoje não está pronto. Mas a partir do momento em que tu se dedica, busca conhecimento, aprende, tu se prepara e dá os passos e chega aonde até ontem era impossível. E é esta a questão da qual faz a diferença. Tu entender o propósito daquilo que tu quer e se preparar. E tu verás que tua mente fabulosa faz com que tu aprenda tudo e abra todas as portas que hoje parecem estar fechadas. Queres entendimento com alguém? Prepara-te. Não julgue, não se subjugue e verás do quanto tu pode fazer a vossa vida melhorar e muito. Graças a Deus. Obrigado, Igor Romanov. Obrigado por nos fazer refletir muito. Quanto mais refletirmos sobre as lições trazidas por Jesus e aplicadas, exemplificadas e complementadas pelo Paráclito, o Espírito de verdade, aquele que irá, sim, ratificar tudo que Jesus falou, irá aplicar ou trazer mais informações
pois Jesus teve um prazo curto para poder ensinar as pessoas a verdade do mundo espiritual. Então, hoje nós entendemos o Espírito da verdade, o Paráclito, aqueles que se prontificam a vir até nós, esclarecer-nos sobre a amplitude da vida, como é o caso do Igor Romanov. Você que é estudioso do Evangelho de Jesus, meu irmão, continue, mas não deixe nenhum véu atrapalhar. Não deixe, porque o véu da letra, isso eu sempre ouvi de um certo brasileiro, o véu da letra atrapalha ao ponto de cegar aquele que estuda o Evangelho, mas não consegue compreender. Lê muito a Bíblia, mas não compreende o que está escrito ali. Quais são os significados daquelas palavras? Então é importante a leitura da Bíblia. Não é Paulo de Moraes, um grande estudioso da Bíblia? É muito importante que tiremos o véu da letra para entender com clareza todas as palavras tão profundas que o Cristo Jesus nos trouxe. O conhecimento nos liberta. Conhecereis as verdades, e as verdades de Deus vos libertará. Eu creio nisso. Eu creio mesmo. Não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém. A ideia não é fazer a sua cabeça para se tornar um espírita, espiritualista. Não, se você é um evangélico, católico, exerça a sua fé, segue firme, mas não deixe que a letra possa te cegar, ou o véu na letra te cegue. É importante buscar o entendimento das palavras de Cristo Jesus. Eu já disse aqui, vou repetir, é importante sempre repetir, porque a nossa mente, é difícil guardar uma coisa apenas ouvindo uma vez. Quando Jesus disse que deveríamos sacudir o pó das sandálias e seguir em frente quando não é bem-vindo em uma cidade, a explicação trazida pela espiritualidade é que quando você fala da sua fé, você fala de Deus, fala de amor, e a pessoa não é receptiva, pelo contrário, ela fica querendo debater com você, querendo te chamar de fanático, enfim, ela não é receptiva àquela palavra, não precisa se indispor com ela e nem se contaminar com a ignorância dela. Ignorância no sentido de não conhecer e nem querer ter o conhecimento. Então bate o pó, sacode a sandália e segue. Pronto. Cale-te, como fez Jesus diante de Pilatos. Falar o que para aquele ser, não é? Bom, vamos adentrar a sala de concentração? Vamos estudar a mediunidade. Sala de concentração. Dentro da vibração de cada um, juntam-se os elos dos seus irmãos, cria-se uma sinergia só, forma-se um vórtice, e esse vórtice que se conecta com o mundo dos espíritos, abrindo sempre um canal de comunicação, pela sinceridade de alma que todos nós temos, que com isso, todos nós conseguiremos sentir a presença amiga, o trabalho dos nossos irmãos médicos, os espíritos, que estarão presentes para nos ajudar a curar as nossas enfermidades, sejam do corpo ou sejam da alma, sempre nos ensinando com simplicidade como vencer todos esses males. E com isso, vivermos a nossa missão. Na sala de concentração,
Todos os presentes são doadores. Todos os irmãos e irmãs são doadores dessas vibrações para que essa energia fique impregnada no ambiente. Diante do desejo de ajudar, de fazer algo pelo nosso próximo, cria-se em cada um toda a formação energética, amorosa, vibracional, para poder os espíritos se comunicarem. Eles chegam nos horários estipulados, percorrem os ambientes, entram pelas portas, vejam como estão a recepção, como estão os trabalhadores, como estão os terapeutas, como está o condicionamento físico de cada um, como estão cada um cumprindo a sua missão, até chegarem a onde está o local onde todos serão atendidos, e observam a disponibilidade vibracional, instalam aparelhos que irão fazer toda a aferição da saúde de cada um. Com isso, acertarem nas orientações de toda uma reforma íntima que cada um tem de fazer, para que possam vencer esses males físicos e até essas perturbações, se empenhando nesse magnetismo de altíssimo teor energético, revitalizador desses núcleos de células, coordenador dos nossos neurônios, que precisam desses fluidos vibracionais para que cada um vá se corrigindo de todas as possíveis tentações que cada um sofre no dia a dia. É assim que a mediunidade vai sendo trabalhada, com a oportunidade que cada um tem de fazer o bem, doando cada um de si mesmo, contribuindo com a vibração daqueles que estão presentes, que através do amor, a caridade, possam fazer o seu papel para ajudar os nossos irmãos. Que cada trabalhador tome consciência da importância do trabalho que faz, de como vive, de como age, para que esse campo da mediunidade seja plenamente controlado pela maioridade espiritual que cada um de nós tem. Que não sejamos mais crianças dos nossos afazeres, mas que tenhamos responsabilidade sobre os nossos atos. Faça cada um a sua parte. Faça sempre cada um a sua parte. Que o amor de Deus os ajudarão nos caminhos dessa vida. Que assim seja. Sala de concentração. Que façamos a nossa parte,
que façamos a nossa parte. Sala de concentração é o momento em que os espíritos, eles criam aquela afinidade maior conosco. Mas a sala de concentração eu estendo para todos os períodos e todos os momentos de nossa vida. Todos os momentos nós estamos interagindo um com os outros. Todos os momentos os espíritos, eles desejam sim interagir conosco, no mínimo o espírito anjo da guarda, para que saibamos fazer o nosso melhor naquilo que nos fora designado a fazer. Seja um café da manhã, você que está tomando café da manhã, ó, quem sabe um dia tomaremos juntos, não é? Você que está se preparando para dormir, você que está no início aí das suas tarefas profissional, enfim, os espíritos querem comunicar-se conosco. Para isso, uma prece e uma consciência de que estamos cercados por uma multidão invisível, como disse Paulo, o apóstolo. Esta consciência nos faz refletir para que os nossos pensamentos correspondam a espíritos elevados, quer dizer, se comunique com espíritos elevados, se ligue a espíritos elevados. E assim, façamos da nossa vida algo cada vez melhor. Cada vez melhor. É fundamental, é imprescindível que entendamos que somos médiuns em todos os momentos. Todos os momentos na nossa vida estamos intermediando conhecimento do plano extrafísico para o plano físico. Todo o tempo. Quando a pessoa é criativa, eu vou dar o exemplo de um médium que nem sequer sabe que é médium. Quando ela é uma pessoa criativa, pede-se a ela para fazer um café. Todo mundo faz café. Ela vai lá fazer o café. Ela decide fazer um café diferente. Ela, olha, quer saber? Aqui na repartição, todo dia o café é igual. Eu vou fazer diferente. Em vez de botar açúcar, eu vou botar garapa. Conhece garapa? Em vez de botar açúcar, eu vou botar garapa. Pronto. Aí a pessoa toma aquele café, muitos não vão gostar, outros vão. Outros vão dizer, poxa, o café está diferente. Tá? Por quê? Porque houve uma criatividade. A criatividade é a manifestação de um espírito conectado ao mundo espiritual. É que associa-se muito, né, a receber espírito. Médium é aquele que recebe espírito. Médium é aquele que se comunica com o mundo espiritual. Então, toda pessoa que faz uma prece, ela está sendo o quê? Uma mediadora. Ela quer que, por intermédio dela, Deus possa ajudá-la para fazer melhor aquilo que ela faz. Então, ela está se ligando a quem? Bom, amanhã estaremos de volta. Agradeço de coração todos vocês. Mais uma vez, agradeço a todos de Cuiabá, do Mato Grosso, muita gente de outras cidades ali na região, pessoas que viajaram longas distâncias, mas estiveram presentes pela fé. Pela fé. E tenha certeza, você que se desloca de uma distância grande em busca do que você quer, você irá alcançar. O que disse Jesus? Busque e alcançareis, peça e recebereis, persista, bata a porta e ela se abrirá. Amanhã estaremos de volta. Não esqueça do nosso sonho. Todos os dias eu falarei aqui do nosso sonho, porque um dia esse sonho concretizar-se-á. Concretizar-se-á. Eita, Paulo de Moraes, ajuda aí, Paulo. Ou como o português é bonito e difícil, né? Um dia nós vamos concretizar esse sonho com a sua ajuda. Não esqueça também do curso de EAD, tá bom? Se você quiser, é gratuito. Os primeiros módulos são gratuitos, os 3 primeiros. Então, tá aí, uma oportunidade de você conhecer a mediunidade de forma ampla. Meu coração está no teu coração.
Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.